Fala, meus amigos, daquele jeitão! Hoje a gente vai relembrar algumas séries de terror que quase todo mundo esqueceu. Aquelas séries baseadas em franquias de terror felpudas dos anos 80 que causavam arrepio na gente, hein? Seja assistindo na boa e velha TV de tubo das antigas, seja levando pra casa depois de achar as fitas nas locadoras. Se bem que vamos admitir, os arrepios às vezes não eram nem pelos sustos em si, mas pelo fato de algumas vezes a gente se sentir enganado pelos títulos safados que essas séries ganhavam. Afinal, onde estavam os nossos monstros do cinema quando a gente precisava deles? Bom, no final eles até podiam aparecer aqui e ali, mas não do jeitinho exato que a gente queria. Se bem que independente de qualquer coisa, no final a gente acabava se divertindo com vários sustos no sofá de casa, afinal de contas, naquele tempo não tinha tempo ruim. Então vamos lá, bora viajar em alguns sustos do passado e seja bem-vindo a mais um Coleção em Ação Show. Taylor, eu já falei, tu não é todo mundo. E se eu falar no título Sexta-feira 13, eu não tenho dúvida nenhuma que já vem na sua cabeça o assassino sobrenatural Jason Voorhees, um monte de jovens tentando fazer sexo sem sucesso e o Lago Cristal como cenário dos 12 filmes que a franquia já teve. Prepare-se, o perigo espera por você. Sexta-feira 13. Finalmente liberado para a TV, o longa-metragem que deu origem à mais famosa série de filmes de terror. Sexta-feira, 13. Próxima segunda, em tela. Porém, entretanto, todavia, hoje a gente vai falar da série do Sexta-feira 13. E que no original é Friday the 13th The Series, sendo lançada nos Estados Unidos em 1987 pela CBS. There's a new series coming to television. If you don't watch it, you could be making a grave error. A very grave error. Friday the 13th, the series. E quem já alugou a fita ou assistiu essa série na televisão, sabe muito bem, né? Ao invés de assistir um jovem Jason matando muitas pessoas na televisão, o que a gente tinha na verdade era só o título mesmo. Sendo que na verdade, era uma série mais no estilo Além da Imaginação ou Creepshow, com episódios ali fechadinhos, cada um contando a sua própria história de terror. Ryan, dessa vez você foi longe demais, aqui é meu quarto! O que aconteceu? Lá embaixo deu pra ouvir sua voz. Bom, tá certo que a série até tem um tema central, já que no primeiro episódio, chamado A Herança, a gente descobre que o personagem Lewis Vendredi, vivido pelo ator veterano R.J. Armstrong, fez um pacto com os Sete Peles, pedindo em troca grana e imortalidade. E aí, sendo ele dono de uma loja de antiguidades, o que ele faz é oferecer pro tinhoso todos os objetos que tem ali dentro, e cada pessoa que comprasse uma dessas coisinhas ficaria amaldiçoado para sempre. E aí, vendo que fez besteira, o velho tenta desfazer a mandinga, mas só consegue ser morto pelo que chega de baixo, o sem sombra, o sete facada. E aí nessas, quem herda a loja e a desgraça sem saber são os sobrinhos Ryan, vivido pelo ator John D. LeMay, e a Michelle, vivida pela atriz canadense Louise Robey. Só que aí, quando os dois descobrem a roubada em que se meteram, os dois vão ter que se unir a um estudioso de ciências ocultas, vivido pelo ator inglês Chris Wings, e a cada episódio se desenrola com eles tentando recuperar o objeto amaldiçoado do dia, mas focando muito mais em quem tá se ferrando com a maldição, o que dá um ar de único para cada história. Eu e você estaremos ligados pela eternidade, porque com esta capa encontra-se a imortalidade, e com este broche podemos viajar pelo tempo. Apenas uma gota do teu precioso sangue misturado ao meu. E vou dizer, essa série até que fez sucesso muito por conta do título safado que enganou muita gente na época, mas acabou tendo um total de 3 temporadas e 72 episódios. Olha, na verdade essa série ia se chamar A 13ª Hora, mas os produtores que tinham os direitos do Jason nos cinemas resolveram mudar o nome, mesmo não tendo nada a ver, e no fim não é que deu certo. E parece que deu certo aqui no Brasil também, já que a série ganhou por aqui o nome Sexta-feira 13, O Legado.
sendo lançada primeiro em VHS pela SIC Video, que apesar de nem chegar perto de lançar a série completa, caprichou nas capinhas das 5 fitas, cada um contendo 2 episódios. Já na televisão, essa série passou na Globo, primeiro em 88 e depois voltou em 1990, ficando no ar até 92, mas nos horários bem ingratos, né, como era comum em séries de terror, com o nome A Loja do Terror. Rede Globo apresenta Loja do Terror. $10 milhões ou 100 milhões? A caneta. Não faz diferença. Nenhuma parte deste mosteiro deve ser vendida. Acredito que tudo... apesar de ter menos apelo, vamos combinar que pelo menos era um título mais honesto. Agora, uma boa notícia para os fãs do terror é que recentemente a Screen Vision fez um excelente trabalho lançando a primeira temporada em um box caprichado que ainda é fácil de encontrar à venda por aí. Fica a dica. Agora, antes da gente continuar passeando aí por mais séries de terror dos anos 80, diz aí, tá gostando desse vídeo? Tá, né? Então bora lá, deixa aquele like felpudo e melhor ainda, que tal compartilhar? Vou até dar uma ideia. Compartilha com aquele seu amigo, aquela sua amiga que se achava o tal quando assistia um filme do Fred, um filme do Jason na TV, mas chegava no outro dia no colégio e descobria que todo mundo tinha assistido. 3, 4, fecha bem o quarto. 5, 6, segura a sua cruz. 7, 8, fique acordado. Já que a gente falou do Jason até aqui, logo vem na mente outro grande assassino doidão dos anos 80, o velho e bom Fred Krueger, astro maior, vivido pelo Robert Englund em 7 filmes ao longo dos anos 80 e 90, e claro, o encontro com o primeiro Jason no crossover Freddy vs Jason. Bom, e se você acha que a maior enganação dentro da franquia Nightmare on Elm Street foi o reboot de 2010, saibam que em 1988 os caras da New Line Cinema e da Warner se superaram na safadeza com a série Fred's Nightmare, The Series. Tá, eu sei que eu tô exagerando um pouquinho, mas vamos lá, né? Eu gostava demais do Fred e quando eu assisti essa série primeiro lá em VHS, eu fiquei meio frustrado dele aparecer tão pouco. Eu sei que ao contrário do Sexta-feira 13, aqui ele aparecia mesmo meio que dando uma de guardião dos contos da cripta, apresentando a história de terror do dia, com episódios que não tinham ligação entre si. Quer dizer, isso pelo menos na primeira temporada. Tá, e se você se lembra da série assim como eu, mesmo dando uma de apresentador, o bom e velho Fred de guerra no fundo tinha a ver com as desgraças que aconteciam em cada episódio, que também se passavam em Springwood, na rua Elma, onde por sinal, vamos combinar, né, o metro quadrado do terreno deve ser o mais barato dos Estados Unidos. E sim, inclusive o primeiro episódio chamado No More Mr. Nice Guy foi muito elogiado por apresentar a origem mais aprofundada do assassino dos sonhos e que depois até teria cenas reaproveitadas no filme A Hora do Pesadelo 6, Pesadelo Final, e também no já comentado crossover com o Jason. E sim, eu também sei que além desse piloto, o Fred também fez muito mais do que apresentar em nada mais nada menos do que 7 episódios, o que já vale demais conferir a série toda. Bom, e essa série teve um total de 44 episódios com histórias que se apresentavam em episódios duplos, ou seja, o Fred podia ter feito muito mais em 44 episódios, e não só em 7 como aconteceu. Aliás, nos Estados Unidos a primeira temporada ela foi vendida em sistema de syndication, e apesar de ir ao ar nos fins de noite por conta da censura,
Com méritos, com muito méritos, ela fez muito sucesso e foi muito elogiada justamente por manter o humor negro e as cenas violentas que eram características dos filmes para o cinema, o que era um grande avanço quando o assunto eram séries para televisão. Só que aí os gênios da Warner descobriram que apesar da série passar tarde da noite, tinha uma grande parcela de público nas crianças. Aí eles resolveram mudar o tom da segunda temporada, deixando o Fred mais brincalhão, estilo Bozo do Inferno, e as histórias mais tipo novelinha e água com açúcar. Resultado, a audiência foi pro brejo e uma terceira temporada que já estava sendo inclusive escrita foi cancelada, com várias histórias e a própria equipe de produção sendo reaproveitada em temporadas futuras da série Contos da Cripta, que era da HBO. Nesta sexta, na estreia de Contos da Cripta, eu vou apresentar uma deliciosa história de amor. Bom, e assim como Jason foi garoto propaganda da Globo por um bom tempo quando o assunto era terror, dá pra dizer que o Fred fez o mesmo quando o assunto era tomar susto no SBT. Então, a emissora do titio Silvio Santos foi lá e catou os 2 primeiros episódios da série e montou como um filme, dando o título picareta A Hora do Pesadelo, o terror de Fred Krueger 1. A velha tentativa de entrar. Se não dá pra entrar por aqui. Bom, mas quem liga? Na época, quanto mais Fred, melhor. E aí eu sei que depois disso, o SBT ainda passou mais alguns episódios da série, do jeito que era pra passar mesmo, mas aí eu já não lembro muito bem, acho que passou meio batido por mim. E como a Fred Mania foi grande aqui no Brasil, principalmente no final dos anos 80, a série também foi lançada em VHS em 8 fitas, num total de 16 episódios, com capinhas bem parecidas dos filmes do cinema e que só dava pra identificar por conta do selo O Terror de Fred, o que deve ter confundido demais a turma das locações. O mais interessante de tudo é que a série foi lançada em VHS por aqui pelo selo da lendária Herbert Richards, que também arriscou faturar algum com o boom das locadoras no Brasil e mandou bem com a distribuição e dublagem dos episódios do Fred. No, no, no! Don't be afraid! Mas agora eu quero saber, vocês lembravam dessas séries? Gostaram delas ou ficaram meio frustrados assim pelo título não corresponder ao que a gente esperava? Comenta aqui pra gente falar mais a respeito disso. Bom, meus amigos, por enquanto era isso. Eu espero que você tenha gostado de mais esse vídeo. Ó, e se tá chegando agora aqui no canal, aproveita para se inscrever e badalar o sininho e também conhecer as nossas redes sociais. Tem muita coisa legal, hein? E se você já tá inscrito e quer ajudar ainda mais o canal, que tal se tornar um membro Felpudo Gold? Vai ajudar a gente a produzir conteúdos cada vez mais nostálgicos e o seu nome ainda aparece aqui no final do vídeo e também recebe um link lá para o nosso grupo secreto do WhatsApp. Então, por enquanto, eu vou deixando meu abraço, dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e valeu!